É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. Dizem que a vida tem listras como uma zebra. Mais cedo ou mais tarde, a faixa preta, que consiste em dificuldades e provações, é substituída por uma branca. Então, tudo se resolve por si só. O destino, como se estivesse dando uma trégua, permite que você resolva os problemas acumulados. Mas você não deve relaxar, pois a faixa branca, depois de algum tempo, voltará a ser preta. Algumas pessoas têm sorte. Sua vida não é uma zebra, mas um arco-íris, no qual há uma faixa amarela de felicidade, uma vermelha, cheia de amor, e uma verde, cheia de paz e tranquilidade. Às vezes acontece de vir uma faixa azul ou violeta, a pessoa está um pouco preocupada, mais tensa, e aqui, em sua vida, novamente tudo amarelo, vermelho e laranja. E na vida de Verônica, durante muito tempo, não houve listras brancas, muito menos coloridas. Sua vida era preta e cinza. Por alguma razão, a mulher pensou nisso, olhando para o teto branco do quarto do hospital. A última coisa de que Verônica se lembrava antes de cair no longo túnel, no final do qual ela viu uma luz brilhante, era de uma mulher lhe dando um tapa no rosto. Não desmaie, não feche os olhos, disse a desconhecida, e Verônica perdeu a consciência. E escuridão viscosa, como piche, a envolveu. A mulher percebeu que agora a lama negra a sugaria e o fim chegaria. Ele traria alívio, a transportaria para outro lugar, onde Verônica se tornaria uma criatura sem corpo. Somente sua alma permaneceria, pura, brilhante, mas tão ferida, aleijada pelas listras pretas e cinzas que se deslocavam. Um túnel. Verônica entrou nele, querendo ir para a luz, sentindo que era ali que ela se tornaria fácil e livre. De repente, uma figura branca e encapuzada apareceu no final do túnel. A figura levantou a mão e, em uma voz alta, quase estrondosa, disse: "Volte para trás, ainda não é hora de você percorrer este corredor até o fim." A figura de capuz branco desapareceu. Verônica ouviu outras vozes. Elas pareciam distantes, difusas, ecoando em sua cabeça. Ela estava recuperando a consciência? Não. Isso é estranho. Seus sinais vitais estão lentamente voltando ao normal. Já estava na hora. A cirurgia foi um sucesso. Você teve sorte de não tê-la matado na mesa de operação. Se você estivesse certo sobre o diagnóstico, tudo teria ocorrido da melhor forma possível e você não teria que correr nenhum risco. Você vai me dizer o que fazer. Você está trabalhando em nosso hospital há 1 ano sem. Verônica tentou abrir os olhos. Um homem de jaleco branco estava inclinado sobre ela. Ela focalizou seu olhar na barba bem aparada e depois desviou-o para os olhos dele. Eles eram escuros, emoldurados por cílios grossos, irradiando calor. "Está me ouvindo?" perguntou o homem. "Sim", respondeu a mulher com dificuldade. "Onde estou?" "Você está no hospital, foi operada, estava em estado crítico, mas agora está tudo bem. Vou chamar a enfermeira, deite-se e descanse." O homem desapareceu da vista de Verônica. Não era o homem de capuz que havia perseguido Verônica para fora do túnel, mas era muito parecido com ele. A mulher fechou os olhos novamente. Depois de alguns minutos, ela sentiu o toque das mãos de alguém. Quando abriu os olhos, a mulher viu uma jovem mulher em um uniforme de enfermeira rosa claro. Calma, vou iniciar uma intravenosa", disse ela com uma voz calma e suave, inserindo uma seringa no catéter no braço de Verônica. Não se preocupe. Você está no hospital agora, eles vão ajudá-la aqui." "Obrigada", a paciente mal conseguiu falar e caiu em um sono profundo. A linha negra na vida de Verônica começou no dia de seu nascimento. A jovem mãe, com cerca de 16 anos de idade, foi levada ao hospital de ambulância. Ela gritava e até jurava de dor. "Ah, tirem isso de mim! Está doendo", gritou a mulher em trabalho de parto.
Por que está gritando? Disse a parteira com severidade, verificando se o útero da criança tinha se aberto o suficiente. Todo mundo dá à luz e você vai dar à luz. Por que está gritando? Você já levantou o hospital inteiro com seus gritos. Ok, vamos empurrar. Todos os homens são idiotas, gritou a parturiente, sem intenção de fazer força, pois parece que ela não faz ideia, pois está em um estado de intoxicação alcoólica. Ouça, agradeça por estarmos carregando você bêbada. Vamos lá, não grite, me ajude, faça força, vamos lá, disse a parteira em uma voz alta e profunda. Ela foi rapidamente colocada em um soro. 1 minuto depois, vieram as fortes contrações. Ainda gritando, a menina deu à luz um bebê. O bebê foi interceptado por um pediatra e levado embora. O bebê nasceu saudável, com 8 pontos na escala de Apgar. Mães normais nem sempre dão à luz crianças com esses indicadores. A parteira balançou a cabeça, olhando para o recém-nascido em um balde, enrolado em fraldas. E essa jovem prefeita, que ganhou um bebê sabe-se lá de quem, ficou se revirando durante toda a gravidez, e a criança é um milagre. A senhora não diz nada, concordou a enfermeira. E ela ficou ali deitada, com os olhos revirados na cabeça, quase não chorando, tão calma. Tão calma. O que acontecerá com ela? A parteira pensou por um momento. Amanhã, quando essa prostituta infantil estiver sóbria, vou lhe passar uma autorização, deixá-la assinar e sair da maternidade, disse ela. Ela não tem exames, eles não a observaram na clínica de mulheres, aqui nós sequer tiramos seu sangue antes do parto, não tivemos tempo. E se ela pegar alguma doença de nós? A aldeia inteira ficaria em alvoroço. É uma pena para a criança, e disse a enfermeira com tristeza. Não é uma pena de forma alguma, a parteira interrompeu abruptamente. Temos listas de espera para adoção. É melhor ser criado e educado por estranhos gentis do que por uma mãe como essa. Kate e Victor não conseguiam ter um bebê. Todas as tentativas terminaram com a mesma tira no teste. O casal até decidiu entrar em um programa de fertilização in vitro. Kate foi submetida a 4 implantações, mas todas sem sucesso. Ela estava completamente exausta de tomar hormônios, física e mentalmente debilitada. Victor, por que o senhor é tão injusto conosco? A mulher torceu as mãos em desespero. Alcoólatras, viciadas em drogas, mães solteiras sem meios de sustento dão à luz filhos como gatinhos. E nós temos uma casa cheia e uma boa renda, e não podemos dar vida a um bebê? O marido não tinha resposta. Ele apenas acalmou sua esposa, acariciou seus cabelos, apertou-a contra seu peito. Victor realmente queria ter filhos. Eles sonhavam com isso desde o primeiro dia de casamento. Ele se lembrava muito bem de como, no casamento, os convidados jogaram dinheiro nos macacões rosa e azul, competindo para ver se uma menina ou um menino arrecadaria mais dinheiro. Os cor-de-rosa ganharam. Portanto, os primeiros recém-casados terão uma menina, e os convidados se alegraram. Por fim, o marido recebeu da fábrica, onde ambos os cônjuges trabalhavam, um apartamento espaçoso e iluminado de 2 quartos em um prédio novo. Eles se deram ao trabalho de mobiliá-lo, tentaram obter os melhores móveis, fizeram fila para comprar um aparelho de televisão, uma geladeira, uma parede tcheca. Eles tinham tudo, mas só faltava o bebê. Ekaterina, da terceira entrada, tem um filho todo ano. Eles correm pelo quintal sem supervisão, vestidos como malandros, descalços com botas de borracha em outubro. Victor olhou pela janela. Os filhos de Caterina, aqueles de quem sua esposa estava falando, estavam brincando no pátio. Eles pareciam sujos, desgrenhados, rolando em uma poça. Ninguém estava cuidando das crianças. De vez em quando, uma das mães sentadas em um banco com carrinhos de bebê gritava: "Vamos, saiam da poça, a água está fria, vocês vão congelar e ficar doentes." No entanto, as crianças não paravam diante das instruções das tias estranhas. Elas tinham sua própria diversão, sem complicações. Já estava escuro, os bancos, os balanços e a caixa de areia estavam vazios, e os filhos de Caterine ainda estavam no playground.
Sua esposa tinha razão, era muito injusto que sua família abastada não tivesse filhos, e aqueles que viviam com uma pensão para crianças, bebiam regularmente e davam à luz todos os anos tinham 7 em casa. Mas ele e Katy poderiam fazer alguma criança feliz, condenada desde o nascimento por uma mãe negligente a uma existência difícil, sem as alegrias normais da infância. Katy, Vitor colocou o braço em volta dos ombros da esposa, vamos levar o bebê do orfanato. Não serei capaz de amar o filho de outra pessoa, respondeu sua esposa calmamente. Sim, você pode, minha querida, seu coração será aquecido pela felicidade que você deu ao bebê abandonado, pelo fato de que você foi capaz de mudar o destino dele, escrito no nascimento. Não foi a primeira vez que Vitor e sua esposa começaram a falar sobre adoção. Você e eu temos quase 40 anos de idade. Agora ainda estamos cheios de força e podemos criar uma criança, mas outros 5 ou 7 anos se passarão, e até mesmo essa oportunidade poderemos perder. Bem, imagine que, se adiarmos e pegarmos o bebê mais tarde, quando for necessário levá-lo para a primeira série, você e eu já teremos mais de 50 anos. Os outros pais nos considerarão avós, não mamãe e papai. E uma criança precisa de pais fortes que possam ensiná-la a andar de bicicleta, levá-la ao mar e correr contra o relógio. Kate pensou. Imersa em seu próprio sofrimento, ela mal havia notado como Vitor estava sofrendo. Agora ela percebia o quanto era egoísta, mas ainda sentia pena de si mesma. Afinal, era ela, e não o marido, que matava sua saúde ano após ano com hormônios, e não Vitor. Para ela, as palavras fertilização in vitro haviam se tornado mais do que apenas o nome de um procedimento que faria sua família feliz. Durante toda a noite, Kate não conseguiu dormir nem um pouco. Ela pensou na oferta do marido de adotar e criar o bebê de outra pessoa. O desespero estava tomando conta dela cada vez mais. Teria sido mais fácil para Kate se os médicos tivessem feito um diagnóstico claro e escrito infertilidade ou claramente em seus registros médicos. Mas eles não o fizeram, seus exames estavam normais, não havia nada que indicasse que ela estava doente com alguma coisa. Vitor está certo, não podemos esperar mais, ou estaremos sozinhos no mundo quando formos velhos, Kate finalmente decidiu. Vitor e Kate continuaram a caminhar hesitantemente em direção à casa do bebê. Mas quando entraram no quarto onde estavam os bebês abandonados, o humor deles mudou radicalmente, seus rostos mostraram alegria, uma expressão de excitação, alguma ternura, característica dos pais de primogênitos. No berço, agarrado à divisória, estava um bebê. Ele não parecia ter mais de 1 ano de idade. No outro berço havia um gêmeo. Que tipo de mãe desistiria de gêmeos? Kate disse ao marido. E ao lado dela, em uma fralda rosa, uma menina tremia silenciosamente. Ela tinha olhos enormes e sem fundo, cheios do azul do céu da primavera. Vitor, veja como ela é linda. O homem se aproximou. Quantos anos tem a menina? Perguntou ele à enfermeira que estava com eles. Quase 1 mês de idade, respondeu ela. Por que ela foi abandonada? Ela está doente? Ele achou que a criança parecia bastante saudável. Ela é perfeitamente saudável, inclusive teve uma pontuação alta na escala de Apgar ao nascer, garantiu a enfermeira. E porque ela foi abandonada, eles lhe dirão se você decidir acolhê-la. Ela é um bebê muito calmo, quase não chora, come bem, espera pacientemente que a equipe troque suas fraldas. Eu venho vê-la e ela está sempre feliz, já consegue sorrir. Em casa, Vitor e Kate falavam o tempo todo sobre a bebê de 1 mês. Ela estava tão perto de seus corações que, na manhã seguinte, eles estavam no escritório do diretor do lar de crianças. Por que eles não querem um bebê mais velho? Perguntou uma mulher de óculos, folheando os papéis em uma pasta. Queremos um bebê para formar seu caráter, para criá-lo do zero, disse Vitor. Estou entendendo. Todos querem fingir que deram à luz sozinhos. Bem, faça a papelada. A mulher entregou a Vitor uma folha com uma longa lista de coisas que eles tinham de providenciar para ter uma menina. Assim que tudo estiver pronto, volte. Mas, por favor, não perca tempo, sempre há longas filas para recém-nascidos. Eu a acolhi apenas porque meu bom amigo da fábrica ligou e pediu por você.
Não pude recusar. Usando todos os seus contatos, Vitor conseguiu superar rapidamente os obstáculos burocráticos e reunir os documentos para adotar a criança. Todas as tardes, depois do trabalho, eles corriam para as lojas. Tinham que comprar um berço, um carrinho de bebê, coisas para a criança, além de brinquedos, chupetas, mamadeiras. Vitor chegou a comprar um pinico e, quando sua esposa olhou interrogativamente para o objeto vermelho na caixa registradora, ele respondeu: para crescer. Kate sorriu, pois o pinico não seria necessário por muito tempo, mas seu marido adorava fazer compras na Children's World. Ele já se sentia como um jovem pai feliz. No dia marcado, Vitor e Kate estavam de volta ao escritório do superintendente na casa do bebê. Eles estavam felizes porque hoje se tornariam pais. A mulher de óculos lhes entregou alguns certificados e uma autorização. Esse documento foi escrito pela mãe da criança, disse ela. Por que ela fez isso? Estava doente ou não tinha condições de criar a criança? Conte-nos a história de nossa filha. Você realmente quer saber? Perguntou o superintendente com cautela. Claro que quero. Vamos criar a criança, portanto, precisamos saber quem eram os pais dela. Não lhe darei nenhuma informação especial, apenas que não sabemos muito. A mãe dela chegou na noite de 2 de março, estava bêbada. Ela estava se comportando de forma inadequada e tivemos dificuldade em fazê-la dar à luz usando medicação estimulante. A mãe da menina tinha apenas 16 anos de idade, na verdade, ela mesma ainda era uma criança. Não se sabe nada sobre o pai. Muito provavelmente foi algum tipo de relacionamento sexual casual e um engate devido à inexperiência da menina. Ela assinou a renúncia sem se arrepender e não voltou para buscar a criança durante este mês. Portanto, acho que você não tem com o que se preocupar. Como mostra a prática, essas mães geralmente não procuram seus filhos abandonados depois. Essa é uma história e tanto, disse Vitor, atônito. Sim, isso acontece, infelizmente, disse a diretora, ajustando os óculos na ponte do nariz. Bateram na porta, ela se abriu e uma enfermeira entrou com uma menina nos braços. A criança estava embrulhada em um envelope rosa com rendas. E aqui está sua filhinha, disse a diretora alegremente. Aceite, papai. Vitor segurou a criança em seus braços como se ela fosse uma peça de joalheria. Ele tinha medo até mesmo de respirar sobre ela. Kate ficou ao lado dele e sorriu. Seu sonho com Vitor se tornou realidade, agora eles têm uma menina, uma filha, Verônica. Em casa, os novos pais não conseguiam se afastar do berço, onde sua filha dormia tranquilamente. Eles admiravam o bebê e estavam absolutamente felizes. Faremos tudo o que pudermos por ela, disse Vitor sonhadoramente. Quando chegar a hora, nós a levaremos para a melhor escola, eu cuidarei dela. Depois, ela irá para o ensino médio, conseguirá uma boa profissão e, então, se casará e nos dará netos. Oh, você está sonhando. Kate riu baixinho. Teremos de criá-los primeiro. Vitor abraçou sua esposa e a beijou com ternura. Estamos sonhando com isso há muito tempo. Verônica cresceu surpreendentemente quieta, obediente e organizada. Ela dificilmente causava problemas aos pais. Mesmo em sua infância, ela quase nunca ficava doente. Podia pegar um resfriado, como muitas crianças naquela idade, mas se recuperava rapidamente. Depois de terminar o jardim de infância, a menina foi colocada em um liceu com estudos avançados de língua estrangeira. Ela estudou bem, agradou seus pais com notas excelentes e vitórias em Olimpíadas. Ao mesmo tempo, Verônica amava muito seus pais. Eles não eram apenas pais para ela, mas verdadeiros amigos. Kate e Vitor levavam sua filha para o mar todos os anos. Às vezes, eles não se hospedavam em hotéis, mas em pensões e sanatórios, onde toda a família se submetia a procedimentos terapêuticos. Os banhos de lama e iodo bromo são muito úteis para o corpo, disse Kate à filha, enquanto estavam deitadas juntas, cobertas de lama preta enroladas em polietileno em maçãs vizinhas. Eles não apenas aumentam a imunidade geral, mas também fazem com que muitas doenças desapareçam.
Tudo isso é compreensível, mamãe, respondeu Verônica, mas ainda é desagradável quando todo o seu corpo está coberto por essa lama. Se ao menos meus colegas de classe pudessem me ver agora. E não se preocupe, eles não verão você. Verônica não gostava de ir às formalidades, ela gostava de mergulhar no mar, mas a menina não queria incomodar os pais, então fazia tudo como eles mandavam. Quando a menina passou para a primeira série, a mãe e o pai deram a Verônica uma corrente de ouro com um pingente em forma de coração. Ela adorou a joia. Beijando a mãe e o pai, Verônica garantiu aos pais: vou usá-la para sempre. Vou usá-lo sempre. Será meu talismã. Seu pai recortou uma foto grande dele e de Nina no formato do pingente e a colocou dentro do coração. Dessa forma, estaremos sempre ao seu lado, disse ele à filha sorridente. Kate preparou uma bela mesa e os amigos de escola de Verônica vieram visitá-la. A garotinha estava radiante de felicidade ao receber os presentes. Elas se regozijaram alegremente, comendo as guloseimas que sua mãe havia preparado com tanto esmero durante todo o dia, e depois dançaram ao som do gravador na sala de estar e tomaram chá com bolo. Na manhã seguinte, Kate não estava se sentindo bem. Sentia-se muito tonta. Olhou para si mesma no espelho sobre a pia do banheiro. Seu rosto tinha ficado cinza, havia olheiras e ela se sentia muito tonta. Superando o mal-estar, a mulher foi para a cozinha preparar o café da manhã, pois o marido e a filha precisavam se arrumar para o trabalho e a escola. Ela colocou o leite em uma panela e pegou uma caixa de farinha de aveia para ferver o mingau. O cheiro do leite fervendo chegou ao seu nariz. Kate mal teve tempo de correr para o banheiro. Ela ficou doente o dia todo e teve de tirar a tarde de folga do trabalho. Deitada na cama, Kate pensou: eu deveria fazer um check-up, talvez eu tenha uma doença grave. O câncer está em toda parte hoje em dia. Se o pegarmos cedo, podemos tentar curá-lo. Com esses pensamentos, ela adormeceu. Quando Victor chegou em casa do trabalho, encontrou sua esposa na cama, preocupada. Qual é o problema, querida? Perguntou ele, ajustando cuidadosamente o cobertor. Eu estava me sentindo mal e tonta, então pedi para ela ficar em casa, respondeu ela calmamente. Não se preocupe, isso vai passar logo. Alguns dias depois, Victor a levou para o prédio da policlínica. Estou indo trabalhar, assim que você passar no exame, não se esqueça de me ligar, pediu o marido, acompanhando a esposa até a entrada. Eu vou me preocupar, está me ouvindo? Não se preocupe, tudo ficará bem. Kate abriu a porta do prédio da clínica e desapareceu atrás dela. Depois que todos os testes foram feitos e o exame terminou, a mulher esperou em silêncio a sua vez de ver o médico. Embora tentasse parecer calma na frente do marido, Kate estava muito ansiosa. Ela era atormentada por pensamentos tristes e, às vezes, assustadores. Se eu tiver uma doença terminal, se eu for morrer em breve, como Verônica ficará sozinha com Victor? Ela pensava, e isso fazia seu peito apertar. Quando chegou a vez de Kate, a mulher entrou lentamente no consultório médico. Atrás da mesa estava sentada uma mulher de cabelos grisalhos, a médica que obviamente trabalhava no hospital há muito tempo. Seu rosto era gentil, radiante. Sente-se, a médica convidou. Kate sentou-se na cadeira, olhando atentamente para a mulher de jaleco branco, esperando um veredicto decepcionante. Seus exames não me preocupam, a médica iniciou a conversa. Mas por que comecei a me sentir tão mal tão de repente? Kate não entendeu seu tom tranquilizador. É muito simples, respondeu o médico, olhando para a paciente. Você está grávida. Kate sentiu-se tonta e sua visão ficou embaçada. Você não está se sentindo bem, preocupou-se o médico. Ele despejou água de uma jarra em um copo e o entregou a Kate. Kate bebeu um pouco. Não pode ser. Não pode ser. Você não é velha, é claro, mas não perdeu a fertilidade. Você tem um marido e suponho que durma na mesma cama que ele sem negar a ele o que qualquer homem precisa. Por que você está surpresa? Kate pensou melhor e decidiu compartilhar seus sentimentos mais íntimos com o médico. Veja bem, meu marido e eu não conseguimos ter filhos por muito tempo.
Tentamos de tudo. Cheguei a fazer 4 tratamentos de fertilização in vitro, mas os resultados foram nulos. Em desespero, pegamos uma garotinha do orfanato. Ela agora tem 7 anos de idade. Nós a criamos como se fosse nossa, nós a amamos de todo o coração. Você e seu marido são muito bons, Kate elogiou a mulher de cabelos brancos. Fazer uma criança abandonada feliz, dar a ela uma família completa e cuidados é um ato muito nobre. Mas eu lhe asseguro que você está grávida de 6 semanas. Como pode ser isso? Perguntou Kate, perplexa. Por que está surpresa? Não há nenhum diagnóstico de infertilidade em seu histórico. O médico se levantou da mesa e se aproximou da paciente. Veja bem, isso não acontece com frequência, mas já aconteceu em minha prática ao longo dos anos. Por alguma razão, Deus não dá filhos a 2 pessoas que se amam. Por quê? Isso cabe a Ele saber. E quando Ele vê que vocês se tornaram pais amorosos para a criança que ficou sem pai e mãe, Ele muda a decisão. Como se estivesse abençoando você, Ele lhe dá seu próprio bebê, esperando que você não abandone a criança que adotou. Isso acontece, acredite em mim. No caminho para casa, Kate pensou em como daria a notícia ao marido. Por um lado, ela estava feliz por finalmente ser uma mãe de verdade, não uma mãe adotiva, por dar à luz seu bebê, por experimentar a verdadeira maternidade. Por outro lado, a notícia da gravidez ainda parecia inacreditável para ela. Para a surpresa de Kate, seu marido não perdeu a cabeça com a feliz notícia. Ele estava calmo, até mesmo pensativo, quando a esposa lhe contou os resultados do teste. Sou engenheiro, minha querida, disse ele, estou acostumado a acreditar em dados claros, a ver uma imagem clara do que está acontecendo, a entender causa e efeito. Não preciso falar sobre o fato de que alguém lá em cima, por muitos anos, não nos deu filhos, e quando criamos o filho de outra pessoa com cuidado e amor, ele decidiu nos enriquecer com seu próprio filho. Não acredito em tais truques. Kate não entendia por que a voz de Victor soava tão alienígena. E ela comparou tudo o que havia acontecido em seu passado. Foi você quem não quis tirar o bebê do orfanato, disse ele de repente. Ou talvez você simplesmente não quisesse ter filhos. Talvez, durante todo o tempo em que eu sonhava em ter um filho ou uma filha, você tenha tomado alguma droga que interferiu nos meus planos? A esposa de Victor olhou para o marido com espanto. Será que o marido achava que ela estava tomando pílulas anticoncepcionais de propósito para não engravidar? Isso não fazia sentido para ela. O que você está dizendo, Victor? Kate ficou indignada. Eu queria um bebê tanto quanto você me viu, eu fiz fertilização in vitro, tomei hormônios, mas nada funcionou. Não sei, talvez você tenha tomado algum medicamento para impedir que o óvulo se enraizasse. As palavras do marido atingiram sua mente como um martelo. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ela nunca tinha visto o marido tão irritado, tão distante, tão desconfiado dela. Kate afundou em sua cadeira e cobriu o rosto com as mãos. Ela chorou em silêncio e Victor nem tentou consolá-la. De repente, Verônica entrou na cozinha. Pela expressão de seu rosto, ficou claro que a garota tinha ouvido tudo. Por cerca de 3 minutos, ela permaneceu em silêncio, olhando para a mãe e o pai, e depois saiu rapidamente, fechando a porta atrás de si. De manhã, no café da manhã, todos estavam em silêncio. Verônica mal havia dormido. A notícia de que ela não era parente de seus pais foi uma revelação cheia de horror, decepção e ressentimento. Era difícil para ela aceitar que sua verdadeira mãe a havia expulsado de sua vida. Verônica não culpava Kate e Victor por nada, ela os amava de todo o coração. Ela nunca sentiu a indiferença deles em relação à sua vida, eles nunca repreenderam ou castigaram, mas ela não era deles. A consciência de Victor o atormentava. Depois de uma noite sem dormir, ele se revirou na cama e pensou que havia feito algo muito cruel com sua esposa, acusando-a de não querer ter filhos. Um homem pragmático, matemático por formação, ele não acreditava em milagres. Mas o fato de que ele seria o pai de seu próprio filho foi confirmado pelos resultados do teste, que ele viu na mesa de cabeceira do quarto.
E também o diagnóstico às 67 semanas de gravidez e o cartão de gravidez registrado para sua esposa. Ele deve se alegrar e esquecer todos os ressentimentos. Ele também deveria pedir desculpas a Kate. E a própria Kate estava em um estado de prostração. Ela estava ofendida, ou nunca uma mulher havia sentido tanto ressentimento em relação ao marido. Acusá-la de tomar remédios especiais para que um filho nunca viesse para a família deles. Ela não podia esperar tal coisa dele. No caminho para o trabalho, Verocha foi deixada no liceu. Boa sorte, filha, disse seu pai. A palavra filha o perfurou o coração da garota com uma faca afiada. Sinto muito, não posso ir buscá-la, vou me atrasar para o trabalho hoje. Estarei lá, ela não conseguia dizer ao papai. Ela saiu do carro e caminhou em direção à escola de ensino médio. O marido e a esposa dirigiram para o trabalho em silêncio. Finalmente, Vitor se decidiu e falou primeiro. Sinto muito, Kate. Não sei o que me deu ontem. A notícia de sua gravidez foi um choque para mim. Ele parou o carro em um cruzamento, com um sinal vermelho à frente. Vitor pegou a mão de sua esposa. Estou muito feliz com essa notícia. Agora teremos 2 filhos em nossa família. Que felicidade! Você vai me perdoar, meu amor? Kate olhou nos olhos do marido. Ela nunca havia amado ninguém tanto quanto o homem que lhe era tão querido. A mulher disse suavemente. Sim. Ele a olhou com olhos amorosos, puxou-a para perto de si e a beijou com ternura. Atrás dela, a buzina de um carro soou. O semáforo já havia ficado verde há muito tempo. Kate tinha uma cesariana programada, ordenada por seu médico por razões médicas. No dia marcado, a casa estava em alvoroço desde a manhã da consulta. Kate estava visivelmente nervosa e Vitor a ajudou a fazer as malas. A bolsa com as coisas para a viagem à maternidade já estava no corredor. Pare de ficar tão nervosa, querida, vai dar tudo certo, ele tranquilizou a esposa. Não se preocupe. Pense apenas no nosso bebê. Você acha que muitas mulheres dão à luz nessa idade? Kate se preocupou. E se algo der errado? O que poderia dar errado? Vitor a pegou pelos ombros e olhou em seus olhos. Haverá médicos perto de você, eles são especialistas, sabem como se comportar em qualquer situação. O seu pânico só está prejudicando o bebê e a si mesma. Mas Kate tinha um mau pressentimento. Seu abdômen inferior começou a doer. Ela se encostou na parede do corredor e fechou os olhos. Se eu morrer, prometa-me que cuidará do nosso filho, disse ela suavemente. Que bobagem, Kate, gritou Vitor indignado. Vamos, diga-me por que de repente você tem que morrer. Apenas prometa, ele pediu à sua esposa. Para tranquilizar sua esposa, Vitor lhe garantiu. Eu lhe prometo, tudo o que você ouvir, eu lhe prometo que sempre cuidarei do nosso filho, de você e de Verocha. Eles deixaram o apartamento e começaram a descer lentamente as escadas até o 4º andar. Verônica foi atrás, carregando uma bolsa com as coisas da mãe. Hoje seu pai não a levaria ao liceu, pois tinha que levar sua mãe à maternidade a tempo. Verônica usava o transporte público, pois entendia a preocupação de seus pais e não guardava rancor. Desde que descobriu que não era natural da família, ela sempre quis perguntar quem eram seus verdadeiros pais. Um dia, ela até teve uma conversa confidencial com seu pai. Vitor, como na infância, sentou-a em seu colo e a abraçou. Você é a coisa mais querida para mim e para minha mãe. Nós a amamos muito, já lhe demos algum motivo para duvidar disso? Não, claro que não, respondeu a garota. Então vamos encerrar o assunto. O tempo passou, o assunto foi encerrado, mas a memória não pode ser remodelada, algumas informações desagradáveis não podem ser retiradas e jogadas na lata de lixo. Assim, Verônica sempre se lembrava de que havia sido tirada do orfanato e adotada quando bebê. Mas ela afastava esses pensamentos, o que dificultava sua preparação para as aulas. À noite, seu pai chegou em casa muito tarde. Ele estava tão sombrio quanto uma nuvem.
Verônica correu para a cozinha para preparar o jantar para ele. Enquanto a mãe estava no hospital, ela tinha que cuidar do pai, alimentando-o depois de um dia de trabalho. Vitor tirou uma garrafa de vodka da bolsa, foi até o armário da parede, pegou um copo de shot e o serviu até a borda. Verônica olhou para o pai com surpresa. Ele podia se dar ao luxo de beber vinho, mas geralmente era nos feriados ou nas férias, mas no meio da semana de trabalho, e até mesmo sozinho. Isso nunca acontecia. Ela cortou pepinos e tomates e colocou um prato sobre a mesa. Ele cortou o pão. As costeletas roncavam na frigideira, aquecidas. Depois de colocá-las em um prato, ele se sentou em uma cadeira e olhou para o pai em silêncio. Um a um, ele retirou os copos de shot, levou o punho ao nariz e inalou ruidosamente. Papai não tocou nos legumes frescos nem nas costeletas. Não temos mais uma mãe, Verônica, disse o pai, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A garota olhou para o homem de forma incompreensível. Ela nunca tinha visto seu pai chorar antes. Ele sempre fora forte e alegre, mas agora parecia uma criança pequena e indefesa que havia sido muito machucada. Ela se levantou, foi até o pai e o abraçou por trás, envolvendo os braços ao redor do pescoço dele e se apertando contra ele com todo o corpo. Não a veremos mais, soluçou Vitor. Seu coração não resistiu à anestesia e ainda estava sangrando muito. Era impossível salvar nossa mãe. Foi o que os médicos disseram. Os olhos de Verônica se encheram de lágrimas. Ela sentia pena de todos. Sentiu pena do pai, que estava tão preocupado. Sentiu pena de sua mãe, que a havia criado com amor e carinho durante todos esses anos. Com sua mente quase adulta, mas, na verdade, ainda infantil, ela percebeu que a tristeza havia chegado à sua família. Quando Verônica acordou pela manhã e foi até a cozinha, seu pai estava sentado na mesma posição em que ela o havia deixado. Havia uma garrafa vazia sobre a mesa. Vitor havia ficado acordado a noite toda. Quando viu que sua filha estava acordada, ele foi ao banheiro. O homem tomou banho, fez a barba e tentou se arrumar. Depois ligou para o trabalho. Eles lhe deram uma semana de férias, às suas próprias custas, para que Vitor pudesse enterrar sua esposa. Vou ligar para sua professora e dizer que você não estará presente hoje, ele disse calmamente para a filha enquanto colocava uma xícara de café e um prato de sanduíches na frente dela. Por quê? Perguntou a menina. Temos que ir à maternidade, pegar alguns documentos e levar fraldas, leite em pó e algumas outras coisas. Ela tirou do bolso uma folha de papel com uma lista de coisas necessárias para o bebê, que havia recebido na maternidade. A notícia da morte de sua mãe foi um choque tão grande para Verônica que ela se esqueceu de perguntar ao pai o que havia acontecido com seu irmão recém-nascido. Acontece que o menino está vivo. Ele agora tem um irmãozinho. Verônica deve tentar facilitar as coisas para o pai, deve ajudá-lo a criar o filho. Depois de parar em várias lojas e em uma farmácia, onde compraram fraldas, uma mamadeira, uma chupeta, talco para bebês e leite em pó, eles foram para a maternidade. Uma enfermeira pegou a sacola com os itens na sala de emergência. O pai fez uma ligação telefônica, falou com alguém e eles foram autorizados a andar pelo longo corredor do hospital, depois de receberem jalecos brancos e protetores de sapato. Vitor e Verônica olharam para o bebê através do vidro da sala de emergência. Papai, ele é tão pequeno, disse Verônica. O homem abraçou a filha e a puxou para seus braços. Venha, vamos pensar em um nome para ele, disse ele. Talvez Harvey? Perguntou a garotinha. Harvey, que seja Harvey. Harvey é um bom nome. Alguns dias depois, foi realizado o funeral de Cathy. A fábrica deu ao pai uma ajuda de custo para que ele pudesse organizar tudo de forma honrosa. O homem nunca mais derramou uma lágrima sequer. Mesmo no cemitério, quando todos ao seu redor estavam chorando e lamentando, ele permaneceu em silêncio. E com cara de pedra. Somente quando começaram a pregar a tampa do caixão, ele não suportou e foi embora pelo beco do cemitério. Alguns dias depois, Harvey foi entregue a eles. Verônica e papai levaram o bebê para casa. Eram 3 novamente naquele apartamento grande e lindamente mobiliado. Só que,
Em vez da mamãe, havia um bebê que sempre gritava à noite. Quando chegava em casa do trabalho, o pai bebia, depois passava algum tempo com o bebê e ia para a cama. Verônica acordava à noite com os gritos do irmão, embalava-o para acalmá-lo nos braços, preparava a fórmula, alimentava-o e o colocava de volta para dormir. A criança acordava a cada 2 horas. Verônica não dormia o suficiente. O primeiro ano cuidando de seu irmão foi muito difícil para ela. E quando Harvey começou a andar, suas preocupações aumentaram. Ele corria pelo chão, abria armários e subia em tomadas elétricas. Verônica tinha que vigiar o irmão o tempo todo. Quando Harvey completou 3 anos, ele foi levado para a creche. Verônica passou a ser responsável por levar a criança para lá e para cá. Ao vê-la voltar, segurando o irmão pela mão, os vizinhos do banco da frente sussurraram: "Que pena a menina, tão jovem, ela deveria estar saindo com os amigos", e ela substituiu a mãe do menino. E Verônica acenou educadamente e tentou não ouvir as fofocas dos fofoqueiros. O menino cresceu, fez muitas travessuras, tornou-se malandro. A falta de educação dos pais teve um papel importante. O pai quase nunca praticava com o filho. Toda vez que Victor olhava para Harvey, todas as características do rosto do garoto o faziam lembrar de sua amada esposa. O homem começou a beber com frequência, tentando afogar sua tristeza em um gole de álcool. Às vezes, um vizinho da escada perguntava a Verônica: "A senhora não pôde ir buscar as coisas no jardim, o meu Archie? Eu não tenho tempo para nada, e ainda tenho que fazer o jantar, logo meu marido voltará do trabalho com fome." Não era difícil para Verônica. Que diferença fazia pegar 1 ou 2 crianças da horta? Ela sempre concordava e, no final, o vizinho sentava em seu pescoço. Agora Verônica não apenas pegava Archie no jardim, mas também o levava para passear no parquinho do quintal e, às vezes, o levava para casa, porque a vizinha demorava muito para voltar da loja. A mulher sempre pedia desculpas e agradecia a Verônica. "Oh, Verônica, o que eu faria sem você?", dizia ela, e depois acrescentava: "Mas não é difícil para você, se há 2, você ainda está cuidando do Harvey, então pode cuidar do meu Archie." Não foi difícil para Verônica, mas no final do período, depois da aula, o professor da classe pediu que ela ficasse. "Suas notas são muito ruins", disse-lhe Verônica com severidade. "Os professores reclamam que você muitas vezes não faz a lição de casa, mal se prepara para as provas, não faz os testes práticos. Como você pretende entrar no ensino médio?" "Eu vou resolver tudo", prometeu Verônica. E a professora apenas balançou a cabeça. Ela conhecia a situação da família da garota, simpatizava com eles, mas os estudos deveriam vir em primeiro lugar. Foi isso que a professora pensou. Um dia, Verônica pegou as crianças do jardim de infância e as levou para casa. Em sua mão direita, ela segurava a palma de Archie, e sua mão esquerda segurava com força, tentando constantemente libertar Harvey. "Você não pode fugir", disse minha irmã ao meu irmão. "Você vê quantos carros estão por perto, e se você for atropelado por um caminhão? Consegue imaginar como isso seria assustador?" "Eu não estou com medo", argumentou Harvey, "eu quero correr." "Vamos para o parquinho e você pode correr lá", insistiu Verônica, apertando a mão do menino com mais força. Assim que chegaram ao playground, Harvey se soltou e correu em direção aos balanços. Archie estava mais calmo, mais equilibrado. Como todas as crianças, ele também subia no escorregador, engatinhava pelos labirintos, balançava nos balanços, mas o tempo todo estava à vista de Verônica. Harvey, por outro lado, estava sempre se escondendo. Para calar a boca do irmão, ela gritava: "Harvey! Archie! Venham, vou lhes mostrar um livro interessante." Os meninos estavam ao lado dela, sentados de cada lado no banco. Verônica tirou da mochila um lindo livro com fotos de página inteira. "O livro se chama O Aiboli", disse ela e abriu a edição colorida. "Quem é Aiboli?" Harvey não entendeu. "Aiboli é um médico bondoso que cura todos os animais do mundo." "Que bobagem, os animais não ficam doentes", disse Harvey e correu para o pátio. Verônica o seguiu com os olhos. "Li?", perguntou Archie.
Ele ouviu atentamente, olhando para os desenhos. E quando Verônica fechou o livro, o menino disse: Eu também serei Aiboli. Verônica riu da ingenuidade do menino. Aiboli não, mas você será um médico, ou, para ser mais exata, esse livro é sobre um médico veterinário, que não trata de pessoas por causa de várias doenças, mas de animais. De repente, o garoto perguntou: E o que você tem aqui? Ele apontou para o pingente de Verônica pendurado em uma fina corrente de ouro. Este é o meu medalhão, um talismã que me protege de todos os problemas. A garota pegou o coração de ouro em suas mãos, pressionou a borda e ele se abriu. Dentro dele havia fotos de sua mãe e de seu pai. E quem são eles? Perguntou o garoto. Eles são minha mãe e meu pai, estão sempre comigo. Nunca me separo deles. Lindo, esticou o menino, saiu do banco e correu para o playground. Depois de passar nos exames finais, Verônica entrou na faculdade de Filologia Romano-Germânica no ensino médio e passou a estudar idiomas estrangeiros. Seu pai bebia cada vez mais. Às vezes, a menina não queria nem ir para casa, mas havia Harvey, que precisava dela. O menino ia para a escola, sua lição de casa tinha de ser verificada, o que ele não entendia na aula tinha de ser explicado a ele, seu progresso tinha de ser verificado. Cuidar do irmão deixava a Verônica de mãos atadas. Ela não tinha oportunidade de sair com as amigas, como fazia na faculdade. As meninas sempre se divertiam. Depois da aula, iam a cafés. Nos fins de semana, relaxavam no clube. Bebendo, Vitor sempre ia para a cama. Ele não se irritava como o marido da vizinha, não gritava com as crianças, não levava bêbados para seu apartamento. Ele só bebia para esquecer de si mesmo. Verônica tentou entender o homem que pegou seu bebê, deu-lhe uma infância feliz e sem nuvens, e não a condenou a uma existência miserável dentro das paredes do orfanato. Exceto pelo fato de que ele não podia suportar a morte de sua esposa. Nos fins de semana, quando seu pai não precisava ir trabalhar, a menina lhe pedia: Papai, por favor, verifique, por favor, as lições de Harvey, tenho que me preparar para o exame. O homem relutantemente deixava de assistir à TV, balançando, e ia para o quarto de Harvey. Vitor começou a ter problemas no trabalho. Os chefes começaram a notar cada vez mais que ele cheirava álcool. Se você não parar de aparecer no trabalho bêbado, o chefe o advertiu mais de uma vez, serei obrigado a demiti-lo. Vitor, entendo que sua esposa morreu, mas isso já faz anos. Você não a terá de volta, mas arruinará sua vida e a vida de seus filhos. Você deveria estar pensando neles agora. Vitor parou de beber por um tempo, depois voltou à loja de vodka para pegar uma garrafa e a escondeu debaixo da pia para que Verônica não percebesse. Ele viu tudo, sentiu pena de seu pai, tentou não agravar a situação. Não faria ninguém se sentir melhor se ela o repreendesse. Afinal de contas, o pai não se corrompe, não os persegue pelo apartamento. É assim que ele supera a sua dor. Um homem forte e autoconfiante, após a morte de sua amada, ele se tornou bastante fraco, incapaz de superar o desejo por álcool. Quando Verônica estava terminando o ensino médio, Vitor foi demitido de seu emprego. Estou há 1 ano e meio de me aposentar, ele gritou para seu chefe, deixe-me terminar meu trabalho, Jacob. Eu o avisei várias vezes, respondeu o chefe, se você beber, eu o demitirei e não me importarei com o fato de você ter trabalhado na fábrica a maior parte da sua vida. Você pode beber nos fins de semana, se quiser. Mas você está ultrapassando todos os limites, já está bebendo de manhã antes do trabalho. Não vou tolerar isso. Jacob, eu tenho filhos, gritou o homem para o chefe com uma mistura de álcool e cheiro de álcool recém-bebido. Não me demita, vou me aposentar em 1 ano e meio. E por que você não pensou em filhos antes, quando afogou sua vida em um copo? Não posso. Vá ao departamento pessoal e depois ao departamento de contabilidade para que você seja demitido. Com a perda do emprego, Vitor começou a beber ainda mais. Agora, uma garrafa de vodka aparecia na mesa para o café da manhã, almoço e jantar. Verônica olhou para o pai com reprovação. Não beba na frente do Harvey,
Ela pediu, mas que exemplo você está dando para um adolescente? Vá embora, disse seu pai com voz de bêbado. Quando o dinheiro acabou, a família começou a se sentir mal. Verônica começou a procurar trabalho com urgência. Não havia esperança para seu pai e ela percebeu isso. Sem experiência de trabalho, ela não poderia ser contratada em lugar nenhum, e nem mesmo seu diploma vermelho tinha alguma utilidade para ela. Verônica decidiu aceitar um emprego como professora particular, dando aulas de inglês e francês para crianças em idade escolar. Quando soube que Verônica estava dando aulas particulares para crianças, sua vizinha lhe perguntou: "Você deveria dar aulas particulares para o meu Archie, Verônica. O menino quer ir para o ensino médio, mas receio que ele não consiga entrar no orçamento, e você sabe que não temos condições de pagar a mensalidade dele por 5 anos. Não se preocupe, eu pago, mas não nos cobre muito, afinal, somos vizinhos." Verônica começou a estudar com Archie, sem exigir um centavo de seus pais, totalmente de graça. O garoto era muito inteligente, ao contrário de Harvey, que sumia no playground o tempo todo. Um dia, depois da aula, Archie lhe pediu: "Verônica, deixe-me ver seu talismã." A garota enfiou a mão debaixo da camisa, tirou um coração de ouro e o abriu. O garoto ficou olhando hipnotizado para o pingente. "Não acredito que seja o tio Vitor", disse ele pensativo. "Ele parece tão jovem nessa foto. Eu não conhecia sua mãe." "Sim, Harvey e eu morremos durante o parto", disse Verônica em voz baixa, pensando. Como teria sido sua vida se sua mãe não tivesse morrido? Como teria sido a vida de seu pai? Ela tinha certeza de que Vitor não teria deixado de ser um homem forte e bem-sucedido para se tornar um alcoólatra miserável. Acordando de seus pensamentos pesados, ela fechou o coração. "É isso aí, vá para casa e volte na segunda-feira", disse ela a Archie. O menino a seguiu obedientemente até a porta da frente. E Verônica começou a se preparar para uma aula com outro aluno. Um dia, ela recebeu um telefonema de um amigo da escola. Verônica ficou muito feliz ao ouvir a voz de Kira, pois fazia tanto tempo que ela não a via. "Verônica, vamos a uma lanchonete com as meninas", murmurou a amiga ao telefone. "Largue tudo e venha." A garota hesitou. Pai bêbado, dormindo em seu quarto. Harvey chegaria da escola em breve. Ele nem mesmo esquentaria o almoço, então ficaria com fome até que ela voltasse. Mas Verônica queria ver seus antigos colegas de classe. Além disso, fazia muito tempo que ela não ia a outro lugar que não fosse a loja. Depois de pensar um pouco, ela se decidiu. "Dite o endereço", disse ela a Kira. Ela ditou de bom grado o endereço da cafeteria e, com as palavras "O estamos esperando por você", desconectou. Meia hora depois, Verônica já estava sentada em uma mesa com as meninas. Ela estava de muito bom humor. A garota pediu um coquetel, escolhendo o mais barato do cardápio, para não gastar dinheiro. As moças falaram umas das outras sobre si mesmas. Todas tinham bons empregos. Kira trabalhava como tradutora para um grande empresário. Ela era muito engraçada ao falar sobre ele, repetindo as expressões faciais e os gestos do homem. "Quando chegamos para negociar com os franceses", minha amiga disse, rindo. "Eles são muito bem vestidos e muito importantes." Bem, o meu também não ia cair na lama. Ele usava um terno caro, uma camisa branca como a neve e, em vez de uma gravata, pendurava uma corrente de ouro da grossura de um dedo. Eu lhe disse que não era assim que se fazia, que não era black tie. Mas ele insistiu em "deixe-os ver que também temos dinheiro, que não somos tolos." Então nos sentamos em uma mesa de restaurante. Os franceses disseram que "não temos certeza sobre a conformidade do seu trabalho com os padrões técnicos, mas se assinarmos um contrato com vocês, seremos igualmente responsáveis. Se algo acontecer, nós perderemos." Eu traduzo o meu, e ele diz em voz alta: "Aqui, idiota, e não traduza isso." Eu os convenço de que está tudo bem com a tecnologia de segurança, não há nada melhor, aqui estão os documentos comprobatórios emitidos pela comissão. Mas eles não dizem nada. Começamos a nos despedir e, de repente, um francês diz ao meu homem rico: "Seu idiota, adeus."
As meninas caíram na gargalhada. Depois de se acalmarem um pouco, Verônica pergunta: por que eles precisam de um intérprete se entendem tão bem? Pontos, minha querida, disse Kira. Se você for rico, tiver um certo peso na sociedade e não tiver uma comitiva, que também deve incluir um intérprete, os sócios pensarão que você está economizando dinheiro. Essa é a lógica comercial deles. As moças estavam se divertindo muito, dançando. Quando se cansaram, voltaram a se sentar à mesa e pediram para chamar o garçom. Verônica recusou todas as vezes. Ao ver que ela havia terminado seu coquetel há muito tempo e não havia pedido um novo, Kira adivinhou tudo. Há pouco dinheiro? Perguntou ela para que as outras moças não a ouvissem. Sim, respondeu Verônica com tristeza. Kira pediu outro coquetel, acenou com a mão e, olhando para ela, ordenou que não resistisse, estava apenas pagando uma bebida para a amiga. Se quiser, posso lhe arrumar um emprego em uma editora, sugeriu Kira de repente. O salário é por peça, mas você pode levar para casa traduções extras. E muitas vezes há clientes que querem trabalhar sem juros com a editora diretamente com o tradutor. Pense na minha oferta, você terá uma vida totalmente nova, meu amigo. É impensável que uma das melhores alunas da INEAS tenha que ganhar a vida dando aulas particulares. Verônica não pensou muito nisso. E o que havia para pensar, quando ela tinha uma oferta tão tentadora diante de si? Kira abriu sua bolsa, tirou seu cartão de visitas e o entregou à amiga. Ligue para este número amanhã à tarde, diga que é da minha parte, que ela ensinou Verônica a agir corretamente, e eu terei tempo de fazer os preparativos antes do almoço. Obrigada, querido, você está me ajudando muito, agradeceu Verônica. Seu humor melhorou ainda mais. Todos os problemas, os ultrajes de Harvey e seu pai bêbado estavam em segundo plano. Ela estava se divertindo com seus amigos. Ela chegou em casa depois da meia-noite. O apartamento estava escuro e silencioso. Tentando não fazer barulho, na ponta dos pés, a garota foi para o quarto, despiu-se e foi para a cama. Pela primeira vez em muito tempo, ela adormeceu sem pensamentos pesados, com uma sensação de alegria e algo muito bom à sua frente. No dia seguinte, a garota ligou para o número do cartão de visitas que Kira havia lhe dado. Ela se apresentou e disse que seria recomendada. A recepcionista do outro lado da linha pediu que ela esperasse um pouco, pois ela esclareceria as informações. Depois de um tempo, ela atendeu. Moça, está me ouvindo? Sim, respondeu Verônica com confiança. A senhora é esperada amanhã de manhã, às 10 horas, para uma entrevista, e eu a aviso, por favor, não se atrase. Chegarei na hora certa, garantiu uma Verônica feliz. Ela correu para o guarda-roupa e começou a tirar os cabides de roupas, pensando no que vestir para a entrevista. As primeiras impressões são muito importantes, Verônica entendeu, mas seu guarda-roupa não era atualizado há muito tempo. A garota tirou a bolsa da mochila, abriu-a e olhou dentro dela. Havia uma pequena quantia de dinheiro que havia sobrado das aulas anteriores com os alunos. Certamente, por ter conseguido um emprego em uma editora, ela não poderia mais dedicar tempo aos alunos. Portanto, ela teria que apertar o cinto e viver de forma frugal, embora Verônica não fosse frugal. A garota pensou sobre isso. Ela também não poderia se apresentar a um empregador sério com roupas velhas. Seria o primeiro passo para ter seu emprego negado. Não era, vou comprar uma saia e uma blusa novas, vou conseguir, de alguma forma, chegar ao primeiro salário, decidiu. Verônica se vestiu e saiu de casa, esperando comprar coisas baratas, mais decentes. Algumas horas depois, ela voltou ao apartamento com uma sacola nas mãos. Ela conseguiu comprar uma nova roupa de trabalho, uma saia lápis estreita e uma blusa branca tipo camisa. Ao examinar seu reflexo no espelho, Verônica percebeu que estava ótima. Isso a animou. A garota sentiu que algo muito bom estava reservado para ela. Ela entrou no escritório editorial 5 minutos antes do horário marcado. Rapidamente encontrou a sala do diretor e abriu a porta. Uma linda garota estava sentada na mesa à sua frente, olhando para o monitor do computador. Olá, disse Verônica.
Estou aqui para uma entrevista. Entre, sente-se, eles vão chamá-la de volta, respondeu a recepcionista sem olhar para Verônica. Onde eles aprendem a falar com as pessoas desse jeito, pensou Verônica, apreciando o tom antipático do gerente assistente. Sentando-se em uma cadeira encostada na parede, Verônica olhou ao redor. A recepção era pequena, mas bem iluminada. Parecia ter sido uma reforma cara, de acordo com o estilo moderno do escritório. Os móveis também eram de alta qualidade e estavam na moda. A garota já gostava de estar aqui. E de repente eu não vou caber, esse pensamento surgiu em sua cabeça pela primeira vez em 2 dias, e Verônica sentiu medo. Ela se esqueceu momentaneamente de tudo o que queria dizer quando se candidatou ao cargo de diretora editorial. Ela realmente queria o emprego. Quanto mais Verônica guardava a ligação, mais ansiosa ficava. Finalmente, o telefone da recepção tocou e a recepcionista o atendeu. Sim, Anthony. Sim, ele está esperando. Ótimo. Ela desligou o telefone e se virou para Verônica. Pode entrar, o Anthony está esperando por você. Verônica se levantou da cadeira. Apenas 3 ou 4 passos a separavam da porta da sala do diretor, mas durante esses segundos ela já havia imaginado um cara formidável, como Carabu Barabas, que neste exato momento a comeria em um instante e nem sequer engasgaria. Um pequeno arrepio percorreu a espinha da garota. Ela exalou, bateu a porta suavemente e entrou. Posso? Ela perguntou. Entre, sente-se. Verônica olhou para um belo jovem com um moletom branco como a neve. Suas mãos estavam apoiadas na mesa, seus dedos girando um lápis, olhando para Verônica. Tão jovem, e já é diretor de uma editora, pensou Verônica, surpresa e encantada ao mesmo tempo. Verônica? Sim, esclareceu o homem. Ela assentiu com a cabeça, mas por algum motivo sua língua ficou presa à boca e não se moveu. Você foi recomendada a mim como uma excelente tradutora de inglês e francês, não foi? Sim, respondeu Verônica. Tudo o que ela queria dizer sobre seus sucessos, habilidades e conhecimentos desapareceu instantaneamente de sua mente. Posso ver sua documentação? Perguntou o homem. Verônica entregou a ele seu diploma e outros papéis. Um excelente diploma, o diretor balançou a cabeça com satisfação. Em geral, estamos precisando muito de tradutores de chinês e persa, mas sempre há trabalho para especialistas no campo da filologia romano-germânica. Nós o aceitaremos em caráter experimental. O salário é um salário mais uma porcentagem, entendeu? O homem levantou os olhos para Verônica. Sim, ela respondeu. Vejo que você não é muito falante. Mas é melhor ainda, porque nossos funcionários gostam de conversar durante o dia de trabalho, e então os revisores os seguem com muitos erros para corrigir. Nosso horário de trabalho é irregular, você pode vir quando quiser. É claro que peço que não abuse desse horário. Caso contrário, eles virão por meia hora e partirão para um destino desconhecido. E quando você precisar de um dos tradutores aqui agora, não conseguirá encontrar ninguém. Acho muito mais confortável trabalhar no escritório do que em casa. Verônica decidiu iniciar um diálogo, então pretendo passar a maior parte do meu tempo aqui. Gosto disso, é louvável, disse o diretor. Às segundas-feiras, há um briefing às 10 horas da manhã. É obrigatório para todos os funcionários. O homem olhou para Verônica com interesse, e ela percebeu, estremeceu, ajustou a blusa no peito. De repente, o diretor disse: Je vais déjeuner. Vous en tenéis pas compagnie? Veronique se levantou da cadeira, pegou os papéis sobre a mesa e respondeu: Je ne déjeune pas toto, c'est toto heure do café, e acrescentou: Posso ir agora? O jovem riu alegremente. Sim, é claro que você pode ir. Selene lhe mostrará seu local de trabalho. O que é tão engraçado, será que ela entendeu algo errado? Pensou Verônica enquanto voltava para a recepção. Ela não ficou confusa quando o diretor lhe ofereceu o almoço. Ele lhe disse em francês que ela não almoçava àquela hora, mas tomava café. E, por alguma razão, ela se divertiu. Talvez estivesse parecendo ridícula.
Você pegou? Ouviu a voz da secretária. Você pegou, eu disse, para trabalhar conosco? Sim, eu peguei, sorriu Verônica. Ótimo, parabéns, porque só temos meias cinzas, madrinhas velhas e virgens de 60 e poucos anos, com as quais não há nada a falar. A moça fechou o cofre com papéis na chave, colocou-o no bolso da saia e apertou a mão de Verônica. Eu sou a Selena, vamos ser amigas. E eu sou Verônica, sorriu Verônica de volta, acho que vamos ser amigas. Eu sei que você é a Verônica. Kira, minha amiga de infância, me ligou ontem. Ela tem me contado coisas maravilhosas sobre você. Ela sempre me pedia para falar bem de você para o Dan. Então foi você quem me ajudou a conseguir um emprego aqui? Verônica ficou surpresa. Eu e mais quem? Riu a moça. E para quem você tinha que me recomendar? Verônica não entendeu. Ah, não preste atenção, nós, entre nós, chamamos Anthony Nikolaevich de Anthony Odan pelas iniciais. Divertidas, as meninas saíram da recepção, indo direto para o corredor. Selena abriu uma das muitas portas, entrou, bateu os saltos e fez um gesto para que Verônica a seguisse. Caros colegas, disse ela em um tom solene, seu regimento chegou. Apresento-lhes Verônica. Olá, disse a garota. A equipe ergueu a cabeça, separada dos monitores, grossos, livros, manuscritos. Selena estava certa, a equipe era composta quase que exclusivamente por mulheres mais velhas. Elas se vestiam de forma muito modesta, de cinza, nada na moda. Selena caminhou entre as mesas e apontou para Verônica. Esta é sua estação de trabalho, fique à vontade. A senha do computador está na gaveta da mesa. Anote-a você mesma ou coloque-a em sua bolsa. É sua entrada particular, outras pessoas não devem ter acesso a ela. Percebendo que Verônica não entendia muito bem por que a senha deveria estar escondida, Selena explicou: é nosso costume. Às vezes, eles apagam o arquivo por engano e depois acusam os colegas de sabotá-los. Selena olhou significativamente para seus colegas, que instantaneamente abaixaram a cabeça novamente, fingindo estar absortos em seu trabalho. Empresa interessante, pensou Verônica. Ela estava feliz por ter finalmente encontrado um emprego, por estar recebendo um salário fixo e por sua vida estar gradualmente melhorando. A garota estava realmente ansiosa por isso. Ela queria ajudar Harvey, comprar roupas elegantes para ele, como as outras crianças. Ela queria curar o pai da bebida. Certamente existem clínicas onde os médicos ajudam os alcoólatras a parar de beber vodka. Para Verônica, havia um vislumbre de luz, uma esperança de que tudo ficaria bem. 10 anos se passaram. Verônica caminhou pelo corredor da editora até o escritório dos tradutores. Selena a chamou da recepção. Verônica, tem um cliente esperando por você. Disse ela em voz alta. Quem? Perguntou a moça, sorrindo, olhando para a sala de espera. Elas se tornaram boas amigas de Selena e, muitas vezes, na hora do almoço, almoçavam juntas em uma cafeteria ou iam a um café depois do trabalho. Selena era uma garota muito alegre. Parecia que nada poderia estragar seu humor, levá-la ao desânimo, desanimá-la. Ao se comunicar com Selena, Verônica se esquecia de todos os seus problemas, especialmente de seu pai, que bebia muito. Um bebedor sólido. A garota correu para seu local de trabalho. Lá, de fato, um homem de nacionalidade estava esperando por ela, vestido com um terno de negócios e sapatos engraxados. Verônica percebeu imediatamente: o homem é rico. Olá, disse ele, sentando-se em sua mesa, sou Verônica e estou ouvindo. Isso é muito bom. Veja, preciso de sua ajuda, começou o homem a dizer, com as palavras um pouco mais arrastadas. Acontece que não era ele quem precisava de ajuda, mas seu irmão John, que estava abrindo uma empresa de móveis na cidade. Para cada modelo, os fornecedores estrangeiros enviavam muitos documentos de acompanhamento, e todos eles em inglês. John, é claro, não sabia inglês. Então, ele foi aconselhado a ir a uma editora onde eles traduzem livros de língua estrangeira para o inglês, como o irmão mais velho de John, Adam, disse divertidamente a Verônica.
Ela sorriu sem perceber e o homem ficou em silêncio. Eu disse que era engraçado, não disse? Perguntou ele, ofendido ou tentando encontrar uma resposta para o fato de a bela garota estar sorrindo. Vou traduzir seus documentos, garantiu Verônica. Você os leva com você? Claro, o homem abriu uma pequena maleta e tirou uma pasta grossa. Verônica abriu-a e folheou os papéis. Diga, e ela hesitou, pensando que havia se esquecido de perguntar o nome do homem, e agora se sentia envergonhada. Adam, o homem rapidamente digitou seu nome. Obrigado. Adam, diga-me, com que rapidez seu irmão quer que esses documentos sejam traduzidos? Perguntou ele, olhando para o homem. Ele precisaria disso muito rapidamente, perguntou Adam. Acho que posso fazer a tradução em 2 dias, pode ser? Adam ficou muito satisfeito. Ele prometeu voltar em 2 dias para terminar o trabalho. Eles se despediram educadamente. Era uma tarefa não oficial, um trabalho de meio período, por assim dizer. Verônica, assim como outros funcionários, geralmente levava trabalho para casa. Ela imediatamente colocou a tarefa em sua bolsa e decidiu que traduziria os documentos para os móveis de John em casa, à tarde. A garota ligou o computador e começou o trabalho principal de traduzir um romance histórico. Harvey e seu pai estavam em casa. Victor estava bêbado, sentado de calça de moletom e camiseta, com algo gorduroso no peito, derramando a bebida em um copo de shot da garrafa. Pai, quantas vezes você pode fazer isso? Verônica ficou indignada. Ela tentou tirar a garrafa da mesa, mas seu pai resistiu. Devolva-a, disse ele com raiva. Verônica saiu da cozinha e se trancou em seu quarto. Depois de trocar de roupa, ela se sentou em sua antiga escrivaninha. Antigamente, ela usava para fazer o dever de casa na escola e depois para estudar suas anotações na escola. Agora ele fazia traduções na mesma escrivaninha. Aos poucos, ele começou a ganhar muito bem. Mas a maior parte do dinheiro ia para as necessidades de Harvey. Tendo terminado o ensino médio mal, o garoto só podia ir para uma escola profissionalizante. Ele não teria ido à escola, mas Verônica, como sua irmã mais velha, conseguiu convencê-lo de que, sem uma profissão, ele não estava em lugar nenhum. Harvey estudou para ser soldador. Toda vez que ele começava a falar em deixar a escola, ela o convencia a não fazer isso. Harvey, os soldadores ganham muito bem. Eles são necessários em todos os lugares. Você estuda e logo será totalmente independente, vai trabalhar, recebe um salário e o gasta onde quiser. Um dia meu irmão ficou muito bravo quando Verônica o acordou de manhã. Harvey se levantou, só faltava estudar um pouco, mas Verônica o acordou aos gritos e o sacudiu pelo ombro. Deixe-o em paz, ela acenou com a mão e voltou para debaixo do cobertor. Mas a garota persistentemente puxou o cobertor sobre si mesma. Harvey deu um pulo de raiva e gritou: O que você está fazendo comigo? Você está sempre me ensinando. Quem é você para mim? Você não é nada para mim. Você nem é uma irmã, seus pais a pegaram sabe-se lá onde, você nem é da nossa família. Verônica olhou para o irmão atônita. Harvey, como você pode dizer isso? Ela repreendeu o irmão. O pai deles nunca havia falado sobre o fato de Verônica ter sido levada do orfanato, nenhuma palavra. Durante toda a sua vida, ele considerou Verônica sua própria filha, ele a amava muito. Mais uma vez, bêbado de vodka, ele contou a Harvey toda a história do aparecimento da filha mais velha de sua família. Verônica não conseguiu se acalmar por um longo tempo. Ela estava muito preocupada com a imprudência de seu pai. Mas agora está tudo acabado, Harvey descobriu que Verônica não é dele. As relações entre irmão e irmã foram prejudicadas. A menina ficou ofendida, porque, na verdade, ela substituiu a mãe da criança. Desde os primeiros dias de vida, ela cuidou do irmão, e agora ele a retribuiu com uma ofensa tão profunda. Com pensamentos pesados, Verônica começou a traduzir os documentos que Ada lhe trouxera. Aos poucos, ela se absorveu em sua tarefa favorita e não percebeu que o relógio já passava da meia-noite. Ela foi para a cama.
Enquanto dormia, ouviu seu pai bêbado resmungar algo na cozinha. 2 dias depois, Adam veio buscar seu pedido. Ele entrou no escritório e seus passos fizeram com que os colegas de Verônica olhassem para cima e desviassem o olhar do trabalho. Mas Verônica não se distraiu, só notando o homem quando ele se aproximou de sua mesa. Adam carregava um buquê de lindas rosas brancas em uma das mãos e uma caixa de bolos na outra. Olá, Verônica, ele disse quase solenemente e estendeu as flores, são para você. Os companheiros olharam encantados para a garota e o homem com o buquê. Verônica sentiu-se envergonhada. Ninguém jamais havia lhe dado flores tão bonitas antes. Ninguém nunca havia lhe dado um buquê de flores antes. De jeito nenhum, disse a moça, envergonhada. Não posso aceitar isso de um homem que não conheço. Ela não sabia como se comportar. Mas ela também não conseguia tirar os olhos das rosas brancas como a neve, elas eram luxuosas. Adam disse com confiança. Flores que quero lhe dar como agradecimento por ter ajudado meu irmão, e isso é para o chá de suas colegas. Ele se virou para as funcionárias que abriram a boca olhando para o homem, ele estendeu uma caixa para elas. Vocês têm algum lugar para tomar chá durante o intervalo? As colegas de Verônica acenaram com a cabeça em sinal de concordância. A moça pegou as flores, admirou-as mais um pouco e ofereceu um lugar a Ada. Estive trabalhando em seus documentos, ela começou a informar o cliente. Não tenho dúvidas de que tudo foi feito com perfeição, o sotaque do homem fez Verônica rir um pouco, e ela sorriu. Espero que seu irmão John também esteja feliz. Adam colocou um envelope branco com o pagamento de seu pedido sobre a mesa e, quando Verônica o pegou para colocá-lo na gaveta da escrivaninha, ele colocou a mão em seu braço. Ela olhou nos olhos dele, fez uma tentativa fraca de soltar a mão dele, de dizer alguma coisa, mas Ada interrompeu. Verônica, eu realmente quero lhe pagar um café, disse o jovem forte e bonito em um tom quase suplicante. Por favor, não me recuse. Eu gostaria de conhecê-la melhor, comprar um bom vinho e talvez até um kebab ou lula kebab. Acredite em mim, sou bom com vinho e carvão, você vai adorar. Verônica nunca tinha saído com ninguém antes, então quando é que ela iria sair com um cara? No ensino médio, ela cuidava de seu irmão mais novo. Na faculdade, ela tentava estudar muito e depois corria para casa para alimentar o pai bêbado e Harvey. Agora ela trabalha. De repente, Verônica achou que todas as coisas mais interessantes e fascinantes estavam passando por ela. Ela estava cuidando de pessoas que não apreciavam sua atenção. Eles não precisavam de seus sacrifícios. Ela se decidiu e, sorrindo, respondeu. Concordo, a resposta agradou muito o homem. Ele se levantou e disse que esperaria por Verônica na entrada da editora. Saiu do escritório. Verônica levou 10 minutos para se arrumar, desligar o computador, retirar os papéis da mesa e fechar a gaveta. A moça arrumou a maquiagem e pintou levemente os lábios. Ela estava muito romântica para um primeiro encontro. Adeus a todos, disse ela aos colegas, acenou um adeus e se dirigiu à saída. Ada estava esperando por ela no andar de baixo. Ao ver a garota, ele abriu alegremente a porta do carro, convidando Verônica a entrar. Ela se sentou hesitante, ainda em dúvida se estava fazendo a coisa certa ao sair com um homem que não conhecia bem. Mas não viu perigo em seus belos olhos. Adam sentou Verônica, assumiu o volante e a conduziu pelas ruas da cidade. Eles chegaram a uma cafeteria. O lugar era pequeno, mas todo o clima do local sugeria uma atmosfera de hospitalidade e simpatia. O ambiente tinha cheiro de carne e especiarias. Adam, meu querido, que bom vê-lo! Exclamou um homem baixo com bochechas rechonchudas e barriga gorda ao se aproximar deles. Faz muito tempo que você não visita o velho Jamal. Ei, qual é a sua idade, Jamal? Não seja galanteador, disse Adam em resposta. Os homens se abraçaram, dando tapinhas nos ombros um do outro. Esta é Verônica, apresento-lhe Verônica, apresentou o companheiro da garota. Ela tem sido de grande ajuda para meu irmão John em um assunto muito importante. Ao dizer isso, Ada levantou significativamente o dedo indicador de sua mão direita.
estou muito feliz, repetiu Jamal. Gostaríamos de jantar, irmão, disse Ada. Vamos prepará-lo imediatamente, será de primeira classe, disse Jamal, o dono da cafeteria. Jamal sempre tinha o melhor para seus estimados convidados. O homem saiu, disse algo para outro homem atrás do balcão e desapareceu atrás de uma cortina. Ada e Verônica pegaram uma mesa perto da janela. A garota olhou ao redor. As luzes estavam fracas e a música nacional estava tocando suavemente. Havia um pequeno palco em um canto. Aparentemente, eles cantam ou tocam instrumentos musicais aqui também, pensou ela. Alguns minutos depois, frutas, vinho, legumes frescos, e logo em seguida, um saboroso kebab apareceram em sua mesa. Comam, queridos convidados, sorriu Jamal, e um brinde à saúde e à boa sorte de vocês. Todos ergueram suas taças. Durante o jantar, Adam contou a Verônica que tinha uma rede de quiosques na cidade, vendendo frutas e legumes. Ele não era um homem pobre. Ele mora sozinho, comprou uma casa recentemente e a mobiliou como de costume. O homem veio para cá com seu irmão há muitos anos, ambos se tornaram empresários, começaram a ganhar um bom dinheiro e constantemente transferiam dinheiro de volta para sua terra natal. Adam compartilhou com Verônica que sente muita falta de seus parentes e amigos, pois ficou com uma grande família. Vocês não poderiam ganhar dinheiro onde nasceram? Perguntou a garota. Verônica, Adam olhou a garota nos olhos. Vamos nos chamar de você, afinal não estamos na sua editora. Vamos lá, a garota concordou. Nosso país é pobre, e frutas e verduras são muito baratas, não dá para ganhar muito com elas, continuou Ada. Minha mãe tem 12 filhos, eu sou o mais velho, depois o John. Tenho irmãos e irmãs para criar, e meu pai morreu há muito tempo. Verônica contou ao homem que sua mãe também havia morrido anos atrás e que ela teve que criar o irmão praticamente sozinha. O quanto você e eu temos em comum, ao que parece, ela olhou com entusiasmo para a moça. Sim, apenas seu parente sente sua falta e a ama, e meu irmão me trata pior a cada ano. O homem pegou a mão dela e olhou com tristeza em seus olhos. Então venha morar comigo. Sugeriu ele de repente. Tenho uma casa grande, há muito espaço, não se preocupe. Verônica achou a sugestão de Ada inadequada, mas para aliviar o clima, ela riu. De onde vocês vêm? Todos vocês chamam imediatamente garotas que não conhecem para morar na sua casa. Não, não todos nós, só eu, disse Adam com sotaque e riu também. Eles tiveram uma noite divertida e um jantar delicioso. O vinho deixou Verônica um pouco tonta. Adam a levou para casa e o homem e a garota se despediram. Quando Verônica abriu a porta do apartamento, estava claro, era muito tarde, seu pai e seu irmão estavam dormindo em seus quartos. A garota foi silenciosamente para seu quarto e também foi para a cama. Enquanto dormia, pensou que Ada era um homem muito legal e que aquele era o primeiro encontro de sua vida com um jovem. No dia seguinte, Verônica adormeceu. Apressadamente, ela maquiou os cílios e os lábios e saiu correndo para o trabalho. Ela não queria que seus colegas começassem a fofocar que ela havia saído com um homem bonito ontem em uma direção desconhecida e que agora estava atrasada para o trabalho. E também que ela havia passado a noite toda com ele. Mas no trabalho tudo continuava como sempre. Ninguém parecia notar que Verônica estava atrasada. Sobre a mesa havia pastas com novas tarefas de tradução. A moça começou a classificá-las por grau de complexidade e volume, começou a trabalhar com a cabeça. Quando chegou em casa à noite, encontrou uma garota estranha em seu apartamento, vestida com um roupão de banho. Quem é você? Perguntou a moça de forma atrevida. E você? Perguntou Verônica. Sou Lucy, moro aqui, respondeu a estranha em um tom alegre. Verônica se abaixou, tirou os sapatos e calçou os chinelos. Sim, há quanto tempo? Um sorriso irônico apareceu em seu rosto. Ela percebeu que a garota não havia sido trazida pelo pai. Então ela é amiga de Coca. A partir de hoje, a empregada se encostou no batente da porta, não deixando Verônica passar. Bem, eu moro aqui há um pouco mais de tempo que você, então,
por favor, deixe-me entrar. E Lucy finalmente percebeu que se tratava da irmã de seu namorado e se afastou. Verônica percebeu que não estava nem um pouco surpresa. Então o Harvey está namorando essa garota. Jovem, sim, no começo era o irmão dele. Ele está estudando na mesma escola profissionalizante de gesseiro e pintor, veio de algum vilarejo remoto. Lucy se cansou de morar no dormitório e descobriu que Harvey mora em um grande apartamento de 4 cômodos, logo procurou um rapaz e foi morar com ele. Você se importa se eu me mudar para cá? Lucy, de pé atrás da porta fechada do quarto de Verina, estava fazendo barulho. Bem, por que não? Gritou Verônica, para que a garota pudesse ouvi-la. Temos muito espaço, e onde há 3, há espaço para 4. Mas não leve minhas coisas, você não tem um roupão só para você? A garota ficou em silêncio por um tempo. Não me importo, preciso do seu roupão, e os passos dela foram ouvidos do outro lado da porta. Daquele dia em diante, a vida de Verônica tornou-se insuportável. A garota insolente se comportava como a maior das malandragens. Ela andava de cueca do quarto até o banheiro para tomar banho, cobrindo os seios nus com as mãos, molhando a roupa íntima em uma bacia e azedando-a por vários dias. E quando se acostumou com o apartamento, começou a trazer seus amigos da escola profissionalizante, os mesmos gesseiros e pintores. Eles organizavam festas com música alta e bebidas alcoólicas. Meu pai fingia que não se importava, se trancava na cozinha e bebia vodka. Um dia, ao voltar para casa, Verônica encontrou mais uma vez uma companhia alegre na sala de estar. Ao ver a bagunça que os jovens haviam feito, ela foi até a cozinha. Você comeu alguma coisa, papai? Perguntou ao pai. Ele olhou para a filha, com os olhos embaçados pelo álcool, e murmurou algo inaudível. Está tudo bem, disse Verônica e colocou a sopa no fogão para esquentá-la e alimentar Vitor. Em poucos anos de bebida, ele havia passado de um homem forte para um homem velho. A garota sentiu pena dele, pois era a pessoa mais próxima a ela, mesmo que não fosse seu parente. Seu pai ainda estava murmurando alguma coisa. Ela captou fragmentos de frases. Você não me ofende, eu sempre o amei como se fosse meu. Harvey não entende nada. Ele ameaçou nossa mãe. Eu lhe deixei dinheiro. Do dinheiro do salário transferido para a conta e quando você nasceu. Eles estão todos no coração. A menina colocou uma tigela de sopa na frente do pai. Papai, temos que comer, pediu ela, preocupada porque o pai havia passado fome o dia todo. E ele pegou a garrafa pronta e a despejou em um copo de shot. Incapaz de suportar a visão de tudo aquilo, ele foi para seu quarto. Verônica tinha uma nova tradução em sua bolsa, mas não podia fazê-la naquele ambiente. Quando Verônica acordou de manhã, foi até a cozinha para beber água e encontrou seu pai caído no chão. Ele estava morto. Lágrimas vieram aos olhos da jovem. Ela sabia que era de se esperar, pois seu pai estava bebendo há anos, mas era difícil aceitar que ela era órfã. A garota pegou o telefone, chamou a ambulância e a polícia para registrar a morte. Alguns dias depois, ela e Harvey enterraram o pai. O velório foi realizado em casa. Verônica pensou que eles ficariam sentados em silêncio e em paz, os três, ela, Harvey e Lucy. Mas o irmão e a empregada trouxeram uma multidão de jovens e transformaram o velório em uma verdadeira festa. Verônica olhou com tristeza para a bagunça e quis ir embora, mas não havia para onde ir. No dia seguinte, depois do trabalho, Adam foi buscá-la. Eles vinham se encontrando há meses, dirigindo pela cidade no carro dele, indo à cafeteria do Jamal, onde eram sempre bem-vindos, apenas para passear. Verônica sentia que Adam havia se tornado um amigo de confiança com quem ela sempre podia compartilhar seus pensamentos infelizes. Quando Adam soube como era difícil para Verônica morar com o irmão e a namorada dele, ele lhe disse: Há muito tempo venho sugerindo que você venha morar comigo. Tenho uma casa grande, ninguém vai machucá-la lá. Estou atrasado, você pode fazer suas traduções em paz. Verônica não encontrou nenhum argumento contra a proposta de Adam, então concordou. Ela fez uma mala com seus pertences e foi morar na casa dele. Nos primeiros 4 meses, eles viveram como bons amigos ou parentes.
A casa de Adam era de fato espaçosa. Em uma tentativa de agradecê-lo, Verônica preparava deliciosos cafés da manhã e jantares, e nos fins de semana, eles passavam o tempo juntos no café de Jamal. Mas Verônica percebeu que Adam era um homem de sangue quente, ou mais cedo ou mais tarde, ele exigiria calor e afeto feminino dela. E assim aconteceu, eles se tornaram íntimos e começaram a dormir na mesma cama. A proximidade com Adam não incomodava Verônica de forma alguma, o homem era gentil, nunca ofendia e sempre tratava a garota com compreensão quando ela estava cansada. Ele lhe pareceu que poderia ser um bom marido e pai. Mais 3 anos se passaram despercebidos. Um dia, andando pelo corredor de sua editora, Verônica encontrou a secretária Selena. Ela, como sempre, estava alegre, agarrou Verônica pelo braço e a arrastou para fora do escritório. Qual é o problema, minha amiga? Você parou de vir me ver. Venha, vamos tomar um café. Ele insistiu, e Verônica concordou, olhando para o relógio. 10 minutos que ela poderia gastar conversando com Selena. Durante o café, a recepcionista perguntou como Verônica estava lidando com sua coceira. Está indo bem, ele é decente, carinhoso, me leva para sair de vez em quando, me leva a cafés e apenas para passear, sorriu Verônica. Ele já me pediu em casamento? Perguntou Selena. Em geral, Verônica esperava que Adam oferecesse como namorada e depois como esposa, mas ele não o fez. Quando soube que o homem aparentemente não tinha intenção de se casar com Verônica, Selena ficou indignada. Você está louco? Vocês estão vivendo como marido e mulher há tanto tempo. Converse com ele sobre isso. Você tem que pegar o touro pelos chifres e não esperar que ele a leve ao cartório. Essa é a última coisa em que os homens pensam. Depois de conversar com Selena, Verônica foi para seu local de trabalho. Durante todo o dia, as palavras de sua amiga ficaram em sua cabeça e, à noite, durante o jantar, ela decidiu conversar com seu colega de apartamento. Adam, por que você não quer se casar comigo? Se eu não quero? Quero, sim, querida, Adam respondeu à pergunta dela com uma torção de palavras. Mas para se casar, você precisa reunir seus parentes para um conselho, obter a bênção do mais velho e de sua mãe. E eles estão muito longe. Então vamos até lá, sugeriu Verônica. Eu também pensei nisso, mas tenho muito trabalho. Não posso sair agora. Mas liguei para minha mãe e disse a ela que tenho você, tão linda e gentil, e ela aprovou. Quando chegar a hora, você e eu iremos vê-la e então nos casaremos. As palavras de Adam tranquilizaram um pouco Verônica. Ele realmente passava muito tempo no trabalho e quase nunca estava em casa. A moça decidiu não se precipitar e deixar tudo como estava. No dia seguinte, ela foi até a casa de Adam quando voltava do trabalho. Em frente à entrada estava a mala dele. Sem entender nada, Verônica deu uma olhada nas coisas dele. A garota puxou a porta, que estava trancada por dentro. Tirando o celular da bolsa, ela discou o número de Adam. Para sua surpresa, ele atendeu rapidamente. Por que o portão está trancado e minha mala está do lado de fora? Perguntou Verônica. Por que eu não vou mais morar com você? Respondeu Adam, eu trouxe outra mulher para ser minha amante. Verônica não entendeu nada. Apenas uma coisa estava clara, seu colega de apartamento a havia expulsado de casa. Ela agarrou a alça da mala e a rolou em direção ao ponto de ônibus. O plano de Adam não era se casar, ele simplesmente havia deixado Verônica porque achava que ela queria ser sua esposa. A mulher subiu lentamente até o quarto andar. Um barulho vinha do apartamento de seu pai. Algo estava caindo lá, a casa estava sendo falada em tom elevado, mas as palavras que vinham de trás da porta da frente eram indistinguíveis. De repente, o vizinho espiou pela porta. A mesma que uma vez me pediu para buscar seu filho Archie no jardim de infância e depois para estudar inglês com ele. Olá, Verônica, a mulher cumprimentou, mas seu rosto estava sério. É melhor você manter seu irmão quieto, eles são um verdadeiro incômodo. Estão sempre fazendo barulho, estão sempre festejando, é uma agitação até tarde da noite. Tudo bem, Verônica prometeu e destrancou a porta com a chave.
O apartamento estava uma bagunça. Lucy estava mexendo alguma coisa em uma panela suja no fogão, de chinelos descalços, calça comprida e camiseta. Harvey estava deitado no sofá, com a TV tocando tão alto que ele não percebeu imediatamente a presença da irmã. O rapaz se levantou surpreso. "O que você está fazendo aqui com uma mala?" perguntou ele. "Na verdade, esta casa também é minha", disse Verônica e dirigiu-se ao seu quarto. "Teremos que nos dar bem com esses Pateusiquiki de alguma forma", pensou ela, sentando-se na cama. A mulher desempacotou suas coisas em silêncio, colocando-as nas prateleiras de seu guarda-roupa. Ela queria tomar um banho e foi para o banheiro, mas Lucy bloqueou seu caminho. "O que você quer aí?" perguntou ela com insolência. "Quero tomar um banho", respondeu Verônica. "Não tenho o direito de tomar um banho no meu apartamento depois de um dia de trabalho?" "Ele está ocupado", disse o gesseiro. Verônica não entendia. Lucy está do outro lado do corredor, seu irmão está deitado no sofá da sala? Quem poderia estar no banheiro? Ela empurrou a donzela insolente para longe e abriu a porta do banheiro. O que ela viu lá estava além da compreensão de Verônica. Havia uma máquina na banheira que ocupava metade do tanque, algum líquido estava pingando e o cheiro era insuportável. O que era aquilo? Ela se virou para Lucy. "Você não entende?" perguntou a garota novamente. "Temos que viver de alguma coisa. Você foi morar com um homem rico, deixou seu irmãozinho, e ele às vezes quer comer, então você sabe, então tivemos que fazer aguardente e vendê-la." Os olhos de Verônica subiram para a testa. "Acontece que esse casal produz álcool caseiro e o vende para os alcoólatras locais." Verônica olhou mais de perto para a garota e parecia que ela também estava bêbada. Ela foi rapidamente para a sala de estar e fez Harvey se levantar do sofá. "Você quer acabar como nosso pai?" Ele repreendeu o irmão. "O que é isso de álcool ilegal? Por que você não gosta?" "Estamos ganhando dinheiro dessa forma há 2 anos com a Lucy e temos clientes de toda a vizinhança", disse Harvey, orgulhoso de seu espírito empreendedor. Verônica ficou sem palavras e começou a andar de um canto para outro, pensando em como convencer o irmão de que não é possível viver assim. "Harvey, você e seu colega de apartamento têm profissões. Vocês podem, como pessoas normais, ir trabalhar e receber um salário." "Sim, correr e tropeçar", Harvey sorriu. "Trabalharemos duro por 1 centavo. Moonshine é ouro. Estou deitado no sofá e o dinheiro está pingando na garrafa." "Pare com tudo isso de uma vez", ordenou Verônica. "Ou chamarei a polícia e você estará em apuros." De repente, Lucy entrou na sala. "O que você está fazendo com ele?", gritou ela para Harvey. "Diga a ela para sair daqui, ela é a mandona. Ninguém pediu para você vir aqui. Saia daqui. Feche a porta e saia." "Não estou falando com você, estou falando com meu irmão", ele tentou não gritar. "Que irmão?", gritou a garota insolente. "Você não é nada para ele. Ele o pegou quando você foi abandonado e você sentou no pescoço dele. Agora está tentando arruinar minha vida com o Harvey. Saia daqui." Lucy deu um empurrão no ombro de Verônica. Verônica ficou atordoada com a insolência. Ela havia crescido nesse apartamento desde que era bebê, havia criado seu irmão, praticamente substituído sua mãe. E agora ela estava pagando com essa moeda? Nada disso lhe passou pela cabeça. Harvey levantou as calças com os joelhos para dentro e se aproximou de Verônica. "Lucy diz muito bem, você é uma estranha aqui, não tem direito a este lugar. No ano passado, nós a expulsamos do apartamento por causa do tribunal." "Como assim, nós a expulsamos?" Verônica não entendeu. E então, Lucy gritou mais do que antes: "Quem pagará pela eletricidade, pela água, pelo gás?" "Nós. Você não deu 1 centavo para pagar as contas de luz e água por mais de 1 ano, então fomos ao tribunal para que eles cancelassem o contrato com você." "Por que não me disseram nada?", perguntou Verônica calmamente. "Eu teria lhes dado dinheiro, teria pago." "Nós não queremos nada de você, saia daqui",
O irmão e a namorada ameaçaram Verônica. Eles empurraram a mulher, que nem tinha tido tempo de se vestir, em direção à porta, com seu casaco e botas voando para a escada. Verônica ficou parada em frente à porta que batia. O que havia acontecido com ela parecia um sonho terrível. Ela não entendia como isso era possível. Seu irmão a havia expulsado de casa sem sequer pensar onde sua irmã iria parar. Verônica desceu lentamente as escadas e foi para o pátio. Suas pernas estavam tremendo. Ela se sentou no banco onde antes lia os livros de Harvey e Archie. Ela não tinha para onde ir, estava tonta, provavelmente com pressão alta. Verônica não sabia como tinha ido parar em uma porta. Uma mulher desconhecida lhe perguntou: "Você está perdida ou o quê? Por que está sentada aqui?" Verônica ficou em silêncio. Então ela perguntou: "Poderia me dar um pouco de água? Estou com muita sede." "Vou buscar." A desconhecida desapareceu atrás da porta do apartamento e, um minuto depois, voltou com um copo de água. "Aqui está." Verônica bebeu com avidez. "Que dia é hoje?" ela perguntou à mulher, devolvendo o copo. 25 de setembro, respondeu ela. "Onde estive vagando por 5 dias inteiros?" perguntou-se Verônica, percebendo que a pior coisa que lhe acontecerá havia acontecido no dia 20. Ela olhou ao seu redor. Seu casaco cinza estava todo sujo, vários botões estavam faltando, as mãos de Verônica também estavam sujas, como se ela tivesse cavado em um lixão. Ela cheirava mal. A mulher tentou se levantar, o que fez com dificuldade. Ela caminhou em direção à saída, com a estranha balançando a cabeça e olhando para trás. Verônica não sabia por quanto tempo vagou pelas ruas. Finalmente, ela se viu nos fundos de um supermercado. A porta dos fundos se abriu e um homem saiu. Ele estava carregando a cesta na qual os clientes geralmente colocam suas compras. O homem foi até a lixeira e começou a jogar pão, salsichas, linguiças, repolho e dentro dela. "Espere", disse Verônica a ele com voz fraca. "Você está jogando tudo fora de qualquer maneira, dê para mim. Não estou comendo há dias." O funcionário do supermercado olhou para a mulher. Ela parece uma vagabunda, mas as roupas não são como as usadas pelos sem-teto que costumam ir para a lixeira atrás da loja. "Leve-a embora, não me importo." "Só que está fora de moda", avisou o cara. Verônica não se importou. Ela sentia uma fome terrível que esmagava as suas entranhas. Pegando uma salsicha embrulhada em celofane e um pão, ela foi embora. Atrás das garagens, Verônica sentou-se em uma árvore caída e começou a comer avidamente. Ela não sabia o que fazer em seguida. Por mais alguns dias, ela vagou pela cidade, voltando sempre à lixeira atrás do supermercado, esperando que os funcionários começassem a jogar fora os alimentos estragados. Naquele dia, ela continuou esperando, mas ninguém saiu. Verônica estava cambaleando como uma bêbada. Quase não tinha mais forças, algo em seu estômago estava doendo, quase rasgando toda a barriga com uma dor aguda e cortante. De repente, essa dor se tornou tão intensa que a mulher caiu e começou a se contorcer no chão perto do container. "Mulher, o que há de errado?" ela ouviu uma voz feminina desconhecida. "Ela está doente? Socorro, alguém!" Os funcionários saíram correndo da loja e chamaram uma ambulância. Verônica começou a perder a consciência. Ela ouviu uma voz distante. "Don't pass out, can you hear me, look at me." Steve entrou na sala de emergência do hospital. Olhando de lado para o paciente, que estava deitado em uma maca coberta de sujeira, ele começou a repreender a equipe da ambulância. "Vocês vão levar todos os moradores de rua da cidade? Não temos espaço e medicamentos suficientes para pessoas normais, e vocês estão pegando moradores de rua na rua." "Steve, deixe-me dar uma olhada", disse Archie. O estagiário e o chefe de cirurgia tinham um conflito de longa data. O chefe do departamento de cirurgia considerava o jovem cirurgião um arrivista, que questionava constantemente os diagnósticos que o médico experiente dava aos pacientes.
Ele se irritava com o fato de o estagiário muitas vezes estar certo, o que era visto pelos colegas que duvidavam da competência do médico-chefe. Archie, vá em frente e trabalhe, essa é apenas a sua cota, disse o médico-chefe com ironia. Você só vai atrás dos vagabundos e treina. O chefe saiu da sala de emergência e o estagiário começou a examinar a mulher na maca. Ele foi auxiliado por uma enfermeira. Enquanto ele tirava as roupas de Verônica, ela notou uma peça de joalheria. Veja, Archie, é um lindo pingente. É a primeira vez que vejo moradores de rua usando joias de ouro. Archie olhou para a corrente com o pingente e ficou maravilhado. Era o mesmo que ele tinha visto em Verônica, sua vizinha, que o levou de casa para o jardim de infância, leu-lhe livros, ensinou-lhe inglês. Ele retirou a joia, pressionou a lateral e o coração se abriu, revelando uma foto do pai e da mãe de Verônica. Removendo rapidamente a corrente e o pingente, ele começou a apalpar o abdômen dela. Prepare-a para a cirurgia imediatamente, disse ele à enfermeira e saiu. Após o soro, que foi administrado a Verônica por uma jovem enfermeira com olhos bondosos, a mulher dormiu por quase 24 horas. Ela acordou nas primeiras horas da manhã. A luz do sol entrava timidamente pela janela da sala de estar. Verônica não se deu conta imediatamente de onde estava. Lembrou-se da lixeira, do túnel, da figura de branco que não a deixava entrar na luz brilhante. E então os olhos do homem, castanhos, emoldurados por cílios grossos. Bom dia, Verônica, ela ouviu a voz do homem. A mulher pensou que estava tendo visões novamente, mas um médico de jaleco branco estava inclinado sobre ela. Você não se lembra de mim? Ela olhou para ele, sem entender por que deveria se lembrar de um estranho. Sou Archie, seu vizinho, o homem se apressou em dizer. Você costumava me levar do jardim de infância para casa quando vinha buscar meu irmão Harvey. Verônica fechou os olhos. Harvey. Como ela pôde fazer isso com ele? Seu irmão tinha acabado de expulsá-la de casa sem pensar duas vezes para onde ela estava indo. Abrindo os olhos novamente, ela olhou para o médico debruçado sobre sua cama. Aos poucos, ela o reconheceu como o garoto vizinho, Archie. A mulher se perguntou o que ele estava fazendo aqui. Eu trabalho aqui, disse Archie. Ontem a senhora foi trazida de ambulância com peritonite, eles a pegaram na rua. Eu a operei, você está bem agora, não corre perigo. Diga-me, como está se sentindo? Bem, respondeu a mulher calmamente. Verônica, como você foi parar na rua? Perguntou o cirurgião. Eu nem a reconheci de imediato, de tão mal que estava. As lágrimas brotaram nos olhos da mulher. Elas escorreram por suas bochechas, para seus lábios e Verônica sentiu o gosto salgado. Ela estava magoada, amargamente envergonhada ao perceber tudo o que havia acontecido com ela. Adam, Harvey, a moça que havia se aproveitado de seu irmão? Todos eles a haviam jogado porta fora, e ela nunca havia feito nada de errado com eles. Archie pegou um lenço, enxugou lentamente as lágrimas e acariciou gentilmente seu ombro. Quando Verônica se acalmou, eles conversaram por um longo tempo. Archie ficou horrorizado com o que havia acontecido com sua vizinha. Ele contou ao jovem cirurgião como tinha sido sua vida. Depois da escola, Archie foi reprovado nos exames e não conseguiu entrar no ensino médio. Ele teve que ir para o exército. Quando voltou, passou um ano se preparando para os exames de admissão, matriculou-se na faculdade de medicina e começou a estudar para ser cirurgião. Agora ele está indo bem, fazendo seu estágio, morando com uma estudante, que logo se formará em pediatria. Archie tirou o pingente de Verônica do bolso e o colocou. E ela olhou para o médico com apreço. Naquele momento, o médico-chefe entrou na sala. Vejo que está tendo sorte novamente, disse ele ironicamente. E eu pensando que você tinha esfaqueado uma mulher sem teto na mesa de cirurgia. O superintendente tirou o cobertor de Verônica e começou a examinar os pontos. Amanhã a prepararemos para a alta, não há necessidade de organizar uma bênção aqui, as pessoas normais não têm leitos suficientes. Mas ela ainda precisa melhorar, esperar que os pontos cicatrizem, argumentou Archie.
Ele será tratado na rua como um cachorro. O médico-chefe se virou e saiu da sala. Verônica olhou para Archie confusa. Ele teria que voltar para o lixão novamente? A chuva de outono estava batendo na janela. O jovem cirurgião ficou em silêncio por um momento e depois disse: Archie tinha certeza de que sua namorada Katia aceitaria Verônica, que o havia tratado tão bem quando criança. Na manhã seguinte, ele levou Verônica para casa. Era um apartamento comum de um cômodo, sem frescuras ou sinais de riqueza. Sentado à mesa, Archie contou a Katia o que havia acontecido com Verônica, e ela balançou a cabeça. Como as pessoas podem ser cruéis? É um milagre que Verônica não tenha morrido em alguma rua, que a ambulância tenha chegado a tempo. Eles não estão brincando com a peritonite, disse Archie. E Verônica tirou de debaixo do roupão o pingente talismã em forma de coração que Katia havia lhe dado cuidadosamente. Foram meus pais, lá no céu, que me mantiveram a salvo da morte. Ela pressionou a lateral do pingente, e ele se abriu. Uma foto de meus pais, recortada no formato do pingente, caiu do coração sobre a mesa. Verônica pegou em suas mãos e olhou para o rosto deles. Ela teria que colar a foto, pois acho que a cola antiga havia secado e não segurava o papel. Archie pegou a foto das mãos de Verônica e a virou em suas próprias mãos. O que são esses números? Perguntou ele à mulher, mostrando um longo número no verso da foto. Verônica olhou para eles, intrigada. Ela também não sabia a resposta. E então se lembrou das palavras de seu pai, que ele repetia em um frenesi de embriaguez: coração, dinheiro na conta, de cada contra-cheque. Será que ele não estava delirando, bêbado de vodka, e estava dizendo a verdade? Então temos de checar isso, disse Archie com firmeza. Como? Nenhum banco fornecerá informações sobre a conta sem um passaporte, respondeu Verônica. Seu passaporte havia sido deixado no apartamento do qual Harvey e sua namorada expulsaram e disseram para ela não voltar. Mais tarde naquele dia, Archie foi para a casa onde havia morado antes. Ele visitou sua mãe, depois foi até a escada e tocou a campainha do apartamento ao lado. Harvey abriu a porta. O que você quer? Me deixe entrar, exigiu Archie. Harvey começou a fechar a porta, mas Archie imediatamente lhe deu um soco no rosto. Harvey cambaleou e caiu no corredor, e Archie entrou no quarto de Verônica, abriu o guarda-roupa e jogou coisas das prateleiras na mala. Em seguida, abriu a gaveta da escrivaninha e encontrou o passaporte. Sem dizer uma palavra ao atônito Harvey, ele deixou o apartamento. O pai de Verônica havia de fato aberto uma conta bancária para a filha adotiva e vinha depositando dinheiro nela todos os meses desde o dia da adoção. A quantia acumulada foi suficiente para Verônica comprar um apartamento de 1 quarto. Katia e Archie a ajudaram a fazer os reparos. Enquanto servia chá e bolos aos ajudantes, ela pensou que, pela primeira vez na vida, havia começado a ter uma faixa branca.